queridos, queridas. Resolvi falar nesse áudio, né? Dificilmente eu nunca mais tinha gravado uma palavra. Às vezes eu gosto de dar uma palavra, porque às vezes tem pessoas que procuram algo, escutar algo, e é tão complicado, tão difícil, né? Hoje em dia tem mais quem te empurre para a sepultura do que quem te dê a mão amiga para te erguer, te levantar. São poucos, porque estamos no final, né? Estamos caminhando para o final desses séculos e a tendência é o amor de muitos se esfriarem. E a gente vê isso dia a dia. Dificilmente você vê o outro querendo ajudar. Mas nós que somos de Deus, vamos olhar para frente, para o Senhor Jesus, primeiramente para o alto, que é lá, né? Que vem a nossa força e a nossa fortaleza, e depois para frente. Não ficar olhando para esses percalços que a vida aí nos leva. Eu estava escutando a rádio agora de manhã e escutei uma pessoa que é de Deus falar da depressão, né? Que às vezes as situações que nos levam, e infelizmente é aí a doença dos últimos séculos, né? A depressão. E ela acaba atingindo até os eleitos. Ela é todos, né? A última. Qualquer problema causa uma depressão. Teve um problema com o esposo? Causa uma depressão. Teve um problema financeiro? Causa uma depressão. Teve uma luta espiritual que seja, ou material, causa uma depressão. Se eu olhasse para a minha situação, eu era mais uma dessa estatística que fala sobre depressão. Eu era mais uma. A minha vida estava, ou está ainda, se eu olhar para a situação, que me leva a uma depressão. Mas eu aprendi na congregação que eu congrego, e concordo a maneira que eles pensam, que se eu tenho o Espírito Santo, não estou falando que o cristão não pode passar por lutas, porque tem enfermidades, tem coisas da carne, né? Não estou falando isso. Mas a depressão, não aceito. Não aceito. A gente até pode se encontrar tristinho um dia, porque nós somos humanos, né? Hoje eu não tô bacana, hoje eu não tô legal, quero ficar mais na minha cama, quero ficar mais ali um dia, 2, 3, e não tem ânimo nem para se levantar, para escovar uns dentes, para tomar um café, e não quer nem abrir a janela para que o sol entre. Aí não. Aí, para mim, já é um espírito maligno. Que ele quer impor e achar, e pôr até para os cristãos, que é algo da carne, é algo normal. Sabe aquela palavra que diz que no final ele enganarão até os eleitos? A depressão é uma delas.
é uma delas. Porque ele vem sorrateiramente. E quando você se vê, você está rendido a isso. Por quê? Eu já me encontrei assim. E é como, ó, um estalo. Peraí. Mas quem quer me ver assim? Deitada? Prostrada? O espírito que há dentro de mim, ele quer me ver num quarto escuro? Ele quer que eu pense que não há mais solução para eu viver? Que o meu problema não tem saída? Não. Eu tenho o Espírito Santo ou eu tenho o espírito de um santo? A gente tem que se analisar. E cada um de nós cabe fazer essa análise. Peraí. Ele quer me ver assim? Se ele diz que ele é vida, que ele é alegria, que ele é amor, que ele é um espírito que nos levanta, como é que eu estou prostrada? Eu estou fazendo a vontade de quem? Não concordo. Quando um cristão fala, mas eu estive depressivo. Não. Enquanto o povo de Deus achar que depressão é algo comum e não vê a depressão como um espírito maligno, vão estar sujeitos a ela. Porque, querido, querida, falo para você, é um espírito maligno que quer te deixar no chão, que quer te deixar prostrada ou prostrado, te mostrar que não tem solução para o seu problema, que acabou porque você perdeu o marido, ou porque a esposa foi embora, ou porque você perdeu o emprego, que acabou porque o teu filho está na droga, que acabou, e é só acabou, acabou. Você vê que a palavra é só acabou? E aonde está o Espírito Santo aí? Que você diz que tem? Porque para quem não conhece a palavra de Deus, você até evangeliza. Olha, na sexta-feira tem um trabalho fortíssimo. Na terça-feira, dia da cura. Curar o corpo, curar a alma. Para quem não conhece. Mas para você que conhece, que diz que tem um Espírito Santo dentro de você e aceita um espírito maligno te deixar prostrada? Não. Analise isso. Eu não sou uma pregadora, mas como eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e falo algo que é eu mesma que poderia, né, ser mais uma a falar de depressão? Sabe quando você olha você vai atravessar o farol e a luz está ali, você, né? Aí chegou o amarelo. O amarelo tá te indicando, ó, cautela. Vai fechar o farol. O Espírito Santo é isso. Ele te avisa. Olha, você ficou hoje na cama. Mas levante-te.
Erga-te daí. Porque o vermelho logo vai entrar. Sabe aquela troca de farol? Aí você põe para o lado espiritual. O amarelo, o Espírito Santo te alerta. E o vermelho, se você não acordar, é aonde o mal entra. E faz morada. Porque você deu lugar. Então não aceite isso. Não veja a depressão como algo, é a doença, entendeu? É a doença aí dos últimos séculos. Veja a depressão como um espírito maligno. O dia que você, ou a hora que você olhar dessa forma, você vai falar, bem que aquela irmã falou. Ou bem que a Dona Ilma falou. Ou bem que aquela mensagem que aquela senhora falou. Eu tenho uma amiga aqui onde, há muito tempo atrás, eu queria muito, eu pedi para Deus que eu queria ajudar pessoas, dando uma palavra amiga de força, olhando na tela e falando, ei, o que você está fazendo aí? Levanta! Vai tomar um banho. Vai fazer sua caminhada. Ou vai sair para distrair a mente. Hoje vai ter uma reunião na igreja maravilhosa. Tem pessoas lá que vão te ajudar. Vai lá fazer uma visita. Saia dessa prostração. Saia. Saia, você está prostrada. Gostaria de fazer muito isso, né? E guardei, gravei algo e guardei, porque nós vimos como essa vizinha sofreu com depressão. Mas ela não era conhecedora da palavra de Deus. Um dia minha filha aqui em cima, que eu moro no terceiro andar desse prédio, olhou para baixo e viu ela toda encolhidinha debaixo do armário. Sabe quando tem aquele vão do armário? Ela estava ali, naquele espaço ali, toda encolhidinha. E ela, mãe, não vou colocar o nome, né, para não expor, estava debaixo do armário, toda encolhidinha. Eu falei, Senhor. E sempre que eu a via, eu falava do Senhor para ela. Na época eu estava fazendo a obra de Deus, porque escolhi ajudar de uma outra forma, foi uma escolha minha. E fui lá já, fiz visita. Foi uma escolha minha, né? Mas de estar na obra e fazer a obra do Senhor Jesus não me parou de lá para cá, né? Porque eu deixei de estar, mas não deixei de fazer. Então, sempre ajudava. Quando ela precisava, meu esposo também ia lá, conversava. E ela tomou a decisão, foi indo, foi indo. E ela foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje ela fala com propriedade
que a depressão é um espírito maligno. Ela fala com propriedade. Não olhe para o vídeo. Às vezes ele escurece porque o sol... Grande é a luta nos meus vídeos. Mas às vezes ele sai a luz, volta. Então, não é que eu sumi ou a tela, é o sol, é a claridade. Então não repare para isso, porque todos os meus vídeos é uma luta, é uma guerra para eu poder falar, para eu gravar, mas eu deixo mesmo assim, porque o que vale é a palavra. Então, veja isso, esse espírito de depressão, veja como um espírito maligno que quer te ver prostrada. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, não cabe dois. Fale para ele com a autoridade que Deus te deu. Porque o Espírito Santo não é para a gente só chegar na igreja e falar em línguas estranhas, não. Não. O Espírito Santo, ele nos alerta. E você fale para ele com a autoridade que Deus te deu, que dentro de você não cabe dois espíritos. Que cabe um só, que é ele, e mais nenhum. Viu, querida? Querido? Fale isso. Porque o Espírito Santo, ele não veio só para dar autoridade para os pastores que estão lá na igreja. Ou para o obreiro, ou para o diácono. Não. O Espírito Santo, ele dá, quando ele está dentro de nós, ele dá autoridade para qualquer um que tiver ele. Para qualquer um. Viu? Somos falhos, não somos merecedores, mas quem falou que para ter ele temos que ser perfeito? Procuramos a fazer a vontade de Deus. Erramos, porque somos humanos, pedimos perdão. Mas se você quiser ele dentro de você, é só ele. É só ele. Não é outro espírito. É só ele dentro de você. Não tem lugar para o segundo espírito. Ele é o único. O único. Viu? Se você se encontra nesse quadro de depressão, levante-se. Eu posso lhe convidar aonde eu vou. Eu vou aqui, na Igreja Universal, na João Dias, 1800. Mas você pode escolher qualquer congregação. Hoje o que se mais tem é congregações. Fique à vontade. Mas tenha essa experiência com o Senhor Jesus, que você vai ver que a depressão é um espírito. E um espírito maligno. Que se você deixar levar, te leva até a morte. E você acaba perdendo a salvação da sua alma. Até por ela. É muito forte. Eu vou pegar meu óculos e vou ler um trechinho para você ver o que é que o Senhor fala sobre isso. Ó, tá vendo? Escureceu novamente a tela, né? Mas vamos em frente. Vamos olhar para essas. Em João 16, 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Olha, no mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele fala, eu venci, vós também vencereis. Teremos aflições, teremos. Quem falou que seria tudo maravilhoso? Pelo contrário, o cristão são os que mais têm problemas. Porque o mal não está preocupado com quem está na mão dele. Ele está preocupado de atingir aquele que está na presença do Senhor. Então ele fala para você, eu venci e vós também vencereis. E eu estava lendo, procurando, quando ele diz, eu venci o mundo. O que é que o Senhor Jesus quis dizer? Eu venci o mundo. E encontrei um significado. E até anotei nesse papel, quando ele diz eu venci o mundo, isso quer dizer a respeito a sua vitória. Eu venci, então você também vai vencer. Não olhe para as suas lutas, não olhe para esse problema, não olhe para essa voz maligna que está falando no seu ouvido. Que você é isso, que você é aquilo, que você vai morrer, que você está doente, ou que aquela doença vai atacar você. Que ele vai fazer isso com seus pais, ou com a sua esposa, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu filho, ou com a sua filha. Não dê ouvido a essas vozes. Dê ouvido a uma só voz. A que vem da palavra de Deus. A que sai da boca dos profetas. Quando você vai na igreja, aquele pastor que está lá na frente é um profeta do Senhor. Profetizando a palavra. Então vamos continuar aqui. A sua vitória sobre o sistema. Qual é o sistema? O mundo. O mundo. O sistema. Esse que nós vivemos. Então ele fala assim, isso quer dizer a respeito da sua vitória sobre o sistema que se opõe à verdade. Qual é essa verdade? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é Ele. Ele é a verdade. Não há outra verdade a não ser Ele. E ele continua. Tenta nos enganar diariamente e venci o pecado. Ele venceu o pecado na cruz. Seu sacrifício na cruz foi remido para salvar-nos do pecado. Olha, ele que não conheceu o pecado. Ele nem conheceu o pecado, mas pagou o preço pelo nosso. E o preço foi alto. E não foi em vão, não. Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Olha. Muito forte. Muito forte. Então, querido, querida, saia dessa prostração. Dê oportunidade. Dê oportunidade ao Senhor. Dele mostrar para você que o que está dentro de você, essa depressão, é um espírito maligno que quer te deixar prostrada. E quando você vê de uma depressão, te causa uma doença, uma outra.
Eu já soube de pessoas que eu conheci, cheia de vida, de saúde, na época que eu fazia estágio para a faculdade, que eu não terminei a faculdade de pedagogia. Eu conheci uma professora que fiquei assim, surpresa de saber que, através de uma depressão, foi levando outra doença, e depois ela ficou em cima de uma cama, de um hospital, e não conhecia mais ninguém, e se entregou. Pena que quando eu soube disso, já estava nas últimas. Quando eu soube, ela já tinha partido dessa terra, por uma vizinha. Me falou, aí, você lembra da pessoa? Da fulana de tal lá? Oh, foi assim, assim, assim. Começou e depois faleceu. Você nem imagina como ela estava. E é assim que o mal entra. Então não aceite. Logo volta a luz novamente. É como, né, apagar. Só fica a resta aqui da, né? Mas vamos em frente, não vamos olhar para isso, né? E terrível. Isso é terrível. Mas dê oportunidade. Saia dessa prostração. Viu? Saia dessa prostração. Não adianta. Não vai ser você em cima de uma cama, você há vários dias sem tomar um banho, trancado num quarto, que vai ter a solução para os seus problemas. Não. Se fosse isso, a humanidade toda ia se trancar, não ia mais trabalhar, ia parar de viver, e os problemas iam ser resolvidos se trancando dentro de um quarto. Não. É quando você vai para cima do problema. É quando você olha para si mesma e lá para o alto e fala, Senhor, me socorre. Me dê forças. Eu não tenho forças. Me ajude a sair dessa prostração. Ou se você conhece a palavra de Deus, fale para este mal. Repreenda-o. Coloque um louvor. Escute uma pregação. Se na sua congregação tem o culto à noite, ou a reunião, como fala, uns falam culto, outros falam reunião, vá se arrastando. Coloque sua roupa. Vá contando os passos. Quando você sair, se você sair de casa com esse espírito, eu vou. Mas vou voltar diferente. Eu não aceito esse espírito dentro de mim. Eu não tenho um espírito de um santo. Eu tenho o Espírito Santo. E nele, dentro de mim, só cabe ele. Não cabe dois. Teve dias, querido, querida, eu falo com propriedade o que eu estou falando. Na catedral tem uma rampa e eu subi ali contando passos. Não pense que eu várias vezes fui para a igreja contente, feliz. Não, não. Não. Nem sempre a gente se arruma para ir para a igreja. Não. Muitas vezes a luta é grande. A gente vai se arrastando. Mas quando terminava aquela reunião, eu estava leve. Falava, ai Jesus, obrigada. Obrigada que eu vim, obrigada. Que bom que eu vim. Que bom. E aquilo só foi me alertando que o mal queria que eu ficasse prostrada. Que o mal queria que eu não fosse. Que o mal queria que eu aceitasse que os meus problemas
fosse maior do que a solução ou do que o Deus que eu creio. Então, se você não o conhece, veja que para quem o conhece, ele age dessa forma. Imagina você que não o conhece. Aí que ele entra e faz a casa, né? Mas eu falo para você, dê oportunidade. Vá sem querer. Porque quando você vai no médico, que você está com problema, você não quer ir no médico. Mas você vai resolver o seu problema. Porque você chega numa situação, você não sabe como me incomoda de ver uma mulher de Deus, um homem que serve a Deus, falando que toma calmante antidepressivo. Eu tenho vontade de abrir a cabeça dele e falar, ô meu irmão, ô minha irmã, em nome de Jesus, acorde. Pega esse dinheiro do calmante, coloque no altar de Deus. Se revolte. Se tu vive e crê no mesmo Deus que eu creio, o mínimo que tu tem que agir é dessa forma. Mas muitos parece que têm prazer de falar, ai, irmã, eu tô com depressão, sabe, irmã? Ai, irmão, ore por mim. Ô, pastor, ore por mim, que eu estou depressiva. Ou chegar e, ai, irmão, vamos orar pela irmã fulana, porque ela está com... Não, peraí. Peraí. Que é isso? Hoje em dia todo mundo tem celular. Até o morador de rua, se você ver lá, ele tem um celular. Se você colocar no Google uma pregação sobre depressão, você vai achar várias. Mas, às vezes, aquele também que está pregando, se ele tiver realmente, a pregação dele for verdadeira, e ele não aceitar, o Espírito Santo vai tocar em você. Porque muitas vezes, ele está pregando, mas ele passou por um problema que ele aceitou também. Não. Não. Não é isso. Se ele não aceita de fato de verdade, o espírito que está falando sobre depressão e está usando ele naquele vídeo, vai tocar em você. E se você agir da maneira que ele está falando, da maneira que eu também estou falando aqui para você, embora não seja uma pregadora, mas tem um espírito do Espírito Santo dentro de mim, não um espírito de um santo, e não aceito isso. Você agir, se revoltar. Esse dinheiro que você gasta com antidepressivo, você colocar no teu altar da tua igreja e falar para si mesmo, nunca mais, não só para você, mas contra o mal também, falar para ele, nunca mais você vai habitar na minha vida. Nunca mais você vai habitar em mim. Porque eu tenho um Espírito Santo dentro de mim e só cabe um Espírito dentro de mim, não dois. E se revoltar, você vai ver. Aí você vai encarar e vai falar para outro que tem depressão que é um espírito.
Que não é uma doença comum, uma doença normal, que é normal. É uma coisa assim normal. Não. Somos falhos, somos humanos, nos sentimos nem sempre, todo dia estamos com um sorriso lá, de canto a canto, né? Às vezes estamos chateados com algo. Então, naquele dia queremos ficar na nossa. O esposo pergunta alguma coisa, não estou muito afim de falar. Até aí é normal. É normal. Mais um dia, 2 dias, 1 mês. E vai você lá passar para o psiquiatra. Aí o Senhor fala assim, na palavra dele: vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Só um pouquinho que eu vou tomar um pouquinho de água, já volto. Verei a diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. E você acha que essa diferença está só em você ter uma casa? E esta diferença só está de você ter o carro do ano? Não. Não. Essa diferença é também o espírito dele dentro de você. Você está agindo com o mesmo espírito que habita em um que não conhece a palavra dele. Que era para você que conhece, está levantando aquele que está com depressão e que não conhece a palavra dele. Mas você está no mesmo? Qual é a diferença? Perdão, tomar um pouquinho de água. Viu? Qual é a diferença? A minha situação? Não estou morando onde eu quero? Não estou, perdão, com a vida do jeito que eu quero? Mas eu tenho a certeza que o espírito que habita em mim é diferente do espírito daquele que habita no mundo. Eu tenho uma certeza que a maneira que eu enxergo as coisas é diferente de muitos lá fora que não conhecem a palavra de Deus. Querido, querida, você não imagina, vou tirar até o óculos, como o Espírito do Senhor gostaria que voltasse essa luz para você ver os meus olhos. Mas a luta é tão grande que escurece a tela do celular. Qual o controle da minha alma de falar isso para você? Viu? Qual o controle? Porque a minha alma fica. Gostaria de te dar um abraço e falar que Jesus te ama. Não é da vontade dele que você fique desta forma. Não é da vontade dele que você se encontre nesse caos. Não é da vontade dele. Não é da vontade dele. Creia. Creia, haja. Use essa fé. Você tem fé. Só está amortecida. Só não sabe em quem vai lançar toda essa fé.
Lance aos pés do Senhor Jesus. Não creia em outra coisa a não ser nele, pois foi ele que pagou o alto preço na cruz. Por você, por mim, por você, por todos. Lance, faça um desafio com ele. Olha, Senhor, vou na tua casa, vou fazer essa prova. Se és realmente esse Deus que vai me tirar dessa situação, se és realmente esse Deus, algo vai acontecer na minha vida. E você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Viu? Vou esperar a luz voltar para terminar esse áudio. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vim terminar esse áudio na cozinha porque não queria voltar a imagem, né? Mas tudo que eu falei para você foi do fundo da minha, foi, sabe, dentro, a minha alma falou para tua alma. Viu? Terminei esse áudio para te olhar nos olhos e falar que Deus é maior do que tudo isso que está te levando para esse fundo de poço. Que Deus te abençoe, viu, querido? Estou lá, querendo me ver. Quando chegar lá, é só procurar. Perguntar onde a Dona Ilma está. Eu vou segunda, quarta e toda sexta. E domingo nem se fala. Às 9h30. E na semana eu estou sempre às 20 horas, que é às 8 da noite. Viu? Para mim te dar esse abraço, pegar na sua mão, pessoalmente. Aqui, ó, João Dias, 1800. Mas fique à vontade na sua denominação que você vai, ou se você não vai em nenhuma e quer ir, fique à vontade. O importante é você pôr a palavra do Senhor Jesus em prática. Não carregá-la, né? Como um livro debaixo do braço. Na minha terra fala do sovaco, né? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, mas não viver. Eu não sei muito da palavra de Deus, não sou uma conhecedora, mas tudo que eu escuto, eu procuro viver. Tudo que eu escuto, eu procuro colocar em prática. Não sou perfeita. Quando eu falo pro outro, eu estou falando para mim mesma. Sempre eu falo isso. Quando eu falo pro outro, eu falo para mim. Viu? Então, sinta esse abraço do Espírito, como eu tivesse dando esse abraço e falando: Jesus te ama. E esse amor que há dele dentro de mim também te ama. Sem te conhecer. Porque quando temos o amor dele dentro de nós, não precisamos amar só quem conhecemos. A gente amamos quem não conhecemos. Olha que coisa maravilhosa. Amamos quem não conhecemos. Porque o amor dele há dentro de nós. E o mesmo bem que há dentro de mim, ele quer o bem para você. Olha, é muito forte. Então, ó, um beijo no seu coração. E escute o áudio, o mais importante. Não é a imagem, porque a imagem deu problema, mas o áudio é mais importante. Viu? Que Deus abençoe.